E a própria doutora que me falou o diagnóstico do José, ela chegou em mim, tipo, ela, do jeito que ela chegou em mim, ela matou meu filho ali, quando ela veio com o diagnóstico. A gente estava na UTI. Depois que eles descobrem o diagnóstico, para eles, a criança não vale mais. Tipo, acabou e pronto. Você que se vire para poder procurar aprender sobre a síndrome, que foi isso que aconteceu comigo, né? Exatamente. Até então eu não consigo, tipo, levar mais o José no hospital por conta que nem o médico quer cuidar dele mais, você acredita? Debaixo do céu, há um tempo para cada coisa. Hoje é tempo de ser feliz. E hoje o Voz das Mães vai contar a história da Clarice, mãe do José Gerson. Eu quero agradecer já a Eye Center, que é referência em saúde ocular, pela parceria que a gente tem e começar perguntando para você, Clarice, qual é a palavra que definiria esses 3 anos do José Gerson? Ah, eu defino o José Gesso como esperança, né, no dia melhor. E cada dia que passa, a gente sabe que o José vem surpreendendo a cada dia, apesar dos diagnósticos que ele tem. Sim. Eu queria que você começasse contando lá atrás, né? Como que foi? Você teve uma gestação planejada? Você queria ser mãe? Assim, é uma história bem mais complexa. A gente é do Ceará, Tá. no interior do Ceará. A gente veio para São Paulo para trabalhar. Chegando aqui, eu engravidei do José mesmo na pandemia. Uau. Daí, não foi planejado, mas eu queria muito ter um menino, sabe? Sabe quando você sente que Sim. vai ter um menino? Eu sempre soube que ia ter, eu já tenho uma menininha de 6 anos, né? E eu sempre quis ter um menininho para fazer o casal. Só que na minha gravidez eu passei muito mal mesmo. Assim, tipo, eu vomitava, não conseguia comer nada. Aí o que acontece? Com 37 semanas, a gente foi transferido da minha cidade para outra, porque onde a gente mora não tem maternidade. Onde que você mora? Moro em Tanabi, São Paulo, interior Tá, de São Paulo. tá. E aí você foi transferido para onde? É para Rio Preto, São José do Rio Preto, um hospital Uhum. de referência lá, que é onde Mas que tem a maternidade. cidade é maior, né? Aham. Daí, até enquanto eu estava acompanhando o meu pré-natal com a ginecologista, ela falava que estava tudo normal, que era isso, era coisa de grávida. Só que da minha outra filha, eu não senti nada disso. Foi uma gravidez super saudável. Eu andei de moto com ela na minha barriga até o dia dela nascer. Uau! Eu fui para maternidade de moto para ter ela. Caramba. Mas Agora, do até José, então, José Gerson, a gente não tinha, você não tinha diagnóstico nenhum, não tinha acontecido nada na gestação em si, só passava muito mal. aí o que acontece? A gente foi transferido para esse hospital. Fazendo uma ultrassom, eles falaram que o José não estava ganhando peso, né, dentro da barriga, e que ele estava perdendo líquido, né? É, aí teve que fazer uma cesariana de emergência. Tá. Nessa cesariana, ele foi para UTI. Uhum. Assim que ele nasceu, ele já foi direto para UTI, nem cheguei a ver ele. Não veio pro teu colo, mas ele foi pra UTI por quê? Ele teve síndrome do mecônio, né? Ele, como já não tinha mais nada para ele se alimentar, ele estava se alimentando do próprio cocô dele. Sim. Aí Caramba. ele foi. E aí, quanto tempo vocês ficaram na UTI? Aí foi rápido, ele passou uma semana só na UTI. Tá. Isso, em menos de 24 horas ele saiu da ventilação, que é aquele CPAP, né? Que a criança Aham. precisa de. E a gente veio para casa, direto da UTI a gente veio para casa. Até então ninguém suspeitava de nada, o José só tinha nascido abaixo do peso, as outras crianças às vezes nascem. Aí até ele estava se desenvolvendo super bem, até os 5 meses de vida. Não tem as vacinas que a criança toma aos 5 meses, que é aquele Sim. monte de vacina. Quando a gente deu a vacina para ele, à noite mesmo ele já começou a ficar meio paradinho, sabe? Não estava conseguindo mamar, não conseguia tomar o leite da mamadeira. Aí o que acontece? Meu marido ele trabalha à noite e ele chegou de madrugada. Aí ele falou assim, olha, essa criança não está bem. Aí a gente foi para o hospital daqui da nossa cidade
No hospital daqui, eles não conseguiam fazer nada por ele, nem acesso conseguia pegar. E eles furaram ele inteiro e ele não sentia. Parecia que ele estava tipo em coma, Aham. só que acordado. Ele estava acordado, mas não sentia nada. Nossa. Aí eles transferiram para o outro hospital lá, que é de Rio Preto. Lá no hospital eles chamaram a neuro pegou, avaliou e falou que ele tinha que ir para a UTI às pressas, porque senão ele não ia sobreviver. Que ele tinha entrado em mal convulsivo, né? Que, tipo, Aham. já tinha convulsionado várias vezes. Aí que foi, tipo, tudo novo pra gente. A gente lá no Ceará nunca passou por essa questão de hospital, internação, UTI. A gente veio de Ceará até sem roupa, porque como a gente veio para trabalhar, a gente não estava esperando pegar logo aquele frio de fevereiro. Nossa. A gente não estava esperando, e, tipo, a gente não tinha transporte nesse tempo, né, também. Tipo, como foi muito difícil. Foi, Você eu acho tinha que foi a convênio fase... médico? Não, não Isso tinha no tudo pelo tempo. SUS. Aí ele foi bem recebido no hospital, fizeram os tratamentos, fizeram os exames, só que nunca apresentou nada. Aí ele teve que passar 45 dias entubado para poder melhorar essa parte da crise. Porque quando tirava os remédios, ele convulsionava de novo. Nesses quarenta e Mas cinco dias, Clarice, dele entubado, como que você se manteve forte nesse tempo todo? só Deus, menina, eu falo que é Deus, a minha força vem de Deus, porque eu já venho de uma família, tipo, bem mais tipo, desestruturada, sabe? Minha mãe, eu falo que sou órfã de mãe viva, porque minha mãe nunca me deu atenção, ela sempre nos desprezou. E eu saí de dentro da minha casa, eu tinha o quê? 14 anos de idade. Aí tive que me aprender a me virar sozinha. Aí eu prometi para mim mesmo que ia ser uma mãe para meus filhos, que a minha mãe não foi para mim. E aí, quando você se viu nessa situação com o José Gerson, entubado e pensando tudo isso, o que que passava na tua cabeça? Ah, várias coisas, tipo, era uma coisa atrás da outra, sabe? Eles não sabiam me falar bem o que o José tinha. E, só quem vive na UTI sabe como que é a UTI, né? Tipo, Exatamente. ali é uma coisa tensa, você não consegue comer, você não consegue respirar, você não, quando, tipo assim, quando todos os médicos correm que você tá lá fora, você já acha que foi com seu filho. Então foi bem, tipo, mas eu sempre me mantive confiante em Deus. Eu sempre tive muita fé em Deus. E essa fé, você chegou a questionar Deus em algum momento? Não, Não, não. não questiono, porque a gente não sabe, né? A gente acha que a gente sabe das coisas, mas é os planos de Deus. E se Deus escolheu que o José fosse uma criança com deficiência, é para nos melhorar a cada dia. Ele queria mudar alguma coisa em nós que estava errado. Sim. E aí, como veio o diagnóstico? Como chama a doença que ele tem? É, síndrome de Síndrome de Meike. E Men aí, como veio Men esse síndrome de Menkes. Menkes. E como veio esse diagnóstico? Ah, o diagnóstico dele só veio a descobrir mesmo com 1 ano e 2 meses. Que fez exame genético, foi mandado para os Estados Unidos, exames para a Alemanha, e veio a síndrome, que é uma síndrome que ele é deficiente de cobre. Ele não tem cobre, tanto no sangue, no cérebro, no fígado e na parte óssea. Você já tinha escutado falar dessa doença? Eu nem sabia que a gente precisava de cobre para viver, né? Você vê como é tudo novo. É. Eu nem sabia disso. E você já tinha vivenciado com alguém a deficiência de uma criança, a maternidade atípica? Você já sabia como era ou foi tudo novo para você? Tudo novo mesmo. Lá onde a gente mora, não tem, assim, muitos casos de criança com deficiência, né? Porque praticamente a minha família não tinha ninguém. E essa síndrome do José, depois de um tempo a gente descobriu que ela foi herdada de mim. Eu sou portadora do cromossomo X, Olha. que
Isso, através da mãe que a criança nasce com a deficiência. Mas, na minha família, ele fala que é só a mulher que dá, né? A criança nasce com a síndrome através da mãe. Porque na minha família, minhas tias têm dois filhos homens, uma tem três, só que nunca nasceu. Aí veio nascendo logo em mim. Eu fui sorteada. E aí, sendo uma síndrome genética, você acha que o sistema de saúde, seja ele público ou particular, você acha que tem todas as informações para as mães? Você recebeu as informações corretas? Não, não recebi. Até então, ainda eu estava vendo um vídeo seu, né? A gente vai pesquisar na Google, que é onde que a Google Exato. mata a pessoa. E a própria doutora que me falou o diagnóstico do José, ela chegou em mim, tipo, ela, do jeito que ela chegou em mim, ela matou meu filho ali, quando ela veio com o diagnóstico. A gente estava na UTI. E ela me falou assim, que o José ia sangrar, sangrar até morrer. Aí já pensou, sua mãe escutar que seu filho vai sangrar, sangrar até morrer. Eu já fiquei imaginando mil coisas. Gente, tô arrepiada. E como foi tua reação com isso? Nossa, eu fiquei paralisada. Aí eu comecei a chorar. Aí eu saí lá fora, de dentro da UTI, fui orar e pedir a Deus. Aí eu peguei e fui pesquisar no Google. Encontrei uma associação que tem várias crianças com a síndrome de Mendes. E não era exatamente igual ela falou, que a criança ia sangrar, sangrar até morrer. Depois, até então, ela se arrependeu e veio me pedir desculpa, porque não é assim, você chega numa mãe e falar que seu filho ali, É. que você ama, que você que só queria seu filho saudável, perfeito, vir falar que seu filho vai sangrar, sangrar até morrer. Não, e eu acho que falta muita empatia médica, né? A gente fala muito sobre isso, porque quando aconteceu comigo foi muito assim, de falta de empatia médica. Eu já tinha convivido com crianças com deficiência, mas eu não tinha noção do que é a maternidade, né? Você conviver, encontrar às vezes é uma coisa, né? O dia a dia é completamente diferente, a gestação é completamente diferente. Aí, quando eu recebi o diagnóstico que o Vini não sobreviveria ao nascer, e eu lembro bem claro das palavras da médica que o Robson, meu marido, falava para ela assim: "Mas eu só posso pedir a Deus, então?" Só posso rezar? E ela olhou para ele e falou que eu tenho são números. Ele falou: "Pô, então se eu só são números, então se eu não posso nem conversar com Deus, o que que eu vou fazer?" E acho que esse foi o desespero, né, de a gente, simplesmente a médica tacar a informação, não explicar, porque eu acho que nem esse conhecimento os médicos têm. A gente fala muito sobre isso, né. O médico ele recebe um diagnóstico, muitas vezes, da deficiência, da doença, e não sabe o que que é, não tem essa noção. Não, e sabe o que que eu percebo também? Que até eles não descobrir qual é o diagnóstico da criança, eles estão ali junto com a gente, estão lutando. Depois que eles descobrem o diagnóstico, para eles, a criança não vale mais. Tipo, acabou e pronto. Você que se vire para poder procurar aprender sobre a síndrome, que foi isso que aconteceu comigo, né? Exatamente. Quando ela me falou o diagnóstico, eu tive que aprender a lidar sozinha. E toda a vida eu escutava uma coisa diferente de cada médico. Um falava que, eles falaram para mim que o José só ia viver até 1 ano de vida, que ele não ia passar de 1 ano, porque como é uma síndrome bem rara e bem grave, as crianças não vivem até 1 ano. Aí, o José completou 1 ano. Nossa, o desespero nesse dia de 1 ano. A gente fez a festinha, ele estava internado, né, porque ele não conseguia sair do hospital. A gente fez a festinha no quarto mesmo. E, tipo assim, eu falei que seja feita a vontade de Deus. Que se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. E Deus permite todos os dias que o José continue com a gente. Nessa fase do 1 ano, né, da chegada do 1 ano, como foi tua ansiedade em relação a isso? Você pensava no que ia acontecer todos os dias? Sim, eu sofria muito porque também, aí, como a gente veio do Ceará, a gente não tem família aqui em São Paulo. Era só eu, meu marido e a minha outra filha pequena, de seis. No tempo ela tinha acho que 3 anos quando o José começou a internar. E a gente tinha que deixar ela na casa das pessoas desconhecidas, porque ele precisava trabalhar e eu não conseguia deixar o José no hospital. Então, eu acho que foi essa fase foi a pior da minha vida, porque chegou um dia de eu ter que optar entre os dois filhos.
porque a gente não estava com condição de manter ela aqui e nem eu tinha condição de deixar o José sozinho no hospital. E aí? Aí eu orei, eu chorava todo dia, sabe? Eu entrei em depressão. Eu entrei praticamente em depressão, que eu não tomava mais água. Precisei ficar internada, porque eu tive aquela infecção no rim. Acho que passei 7 dias internado no hospital do lado que o José ficava. Uhum. Porque eu não conseguia mais, tipo, eu ficava muito triste de ter que me dividir entre os dois filhos. Eu queria os dois, eu não queria deixar um para cuidar do outro. Eu queria os dois juntos. Aí eu orei, 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 e Deus pegou e resolveu nessa situação. A vizinha da minha casa, ela cuidou dela para mim enquanto eu fiquei no hospital. Anjos que Deus manda pra gente, né? E E aí ela você tem 6 anos, pode ela falar. tem 6 anos, né? Mas parece que ela tem 10. Ela amadureceu muito com a questão do José. Se você perguntar para ela, ela fala, ela sabe explicar tudo. E hoje o José, ele faz terapias, como que é o dia a dia dele? Hoje, por conta que o José, ele, recentemente, agora em 2023, ele teve duas paradas cardiorrespiratórias. Uma em casa, né? A gente conseguiu levar para o hospital, eles reanimaram. Aí outra lá no hospital já. E o que acontece? Lá no hospital, eles, tipo, não deram chance de nada pro José. Falaram que ele não ia passar de 24 horas. A outra médica chegou em mim e falou assim que o José, que o cérebro dele ia parar em 7 dias, que o cérebro dele ia parar e só o coração dele ia continuar batendo. E eu sempre falava, doutora, isso é o que você está falando, mas para Deus nada é impossível. Eles tinham raiva de mim, porque eu sempre falava de Deus, e parece que esses médicos eles não gostam de escutar quando você fala de Deus. Sim. Aí eles falaram isso, fizeram reunião comigo e meu marido, né, que se José parasse novamente, eles não iam mais se animar, não queria. Só que a gente não aceitou. A gente ainda falou que não aceitava. E isso era Deus que ia decidir, porque assim, uma coisa é Deus levar e outra coisa é você deixar ele tirar a vida da criança, que é o que eles queriam fazer. E aí vocês Até falaram que então, não. até então eu não consigo, tipo, levar mais o José no hospital por conta que nem o médico quer cuidar dele mais, você acredita? E aí como que Nem o você médico. trata? Assim, como agora ele tem convênio médico, a gente fez um convênio para ele, a gente consegue levar ele nas clínicas e ele não precisa mais internar. Tá, Acho que foi no ano passado, agora esse ano, ele teve uma fratura no fêmur. Por conta da síndrome dele, ele precisa tomar umas injeções que ele toma todo dia, essa injeção que é a reposição de cobre. tá. Aí, não cumpriram, deixaram de comprar o remédio na data certa, ele ficou sem tomar 15 dias. Aí o que acontece? Ele quebrou o fêmur, fraturou o fêmur. Meu Deus, por causa de não entrega, isso por causa É, do convênio? não, isso que fornece pra gente é a prefeitura da nossa cidade. A gente E a entrou prefeitura deixou de entregar um medicamento, e aí ele teve uma fratura no fêmur por causa disso. prefeitura no coma, passou 45 dias com a perna imobilizada. Mas você não sabe o que acontece nessa parte, menina. Foi a mais, assim, tipo, que deixou a gente mais triste. A gente levou ele para o hospital, nem o médico quis imobilizar a perninha dele. Eu não sei porque eles acham que o José, por ele ter parado, porque as lesões do cérebro dele foi bem graves, a médica falou para mim que o meu filho era só uma criança vegetando em cima de uma cama. Ele não sentia mais nada, não sentia dor, não ia abrir o olho, não tinha reação de nada. Só que ele estava sentindo a dor e ele demonstrava que estava sentindo a dor. E foi onde a gente conseguiu ver que ele estava com esse cerame saturado. Chegando lá no hospital, eles não quiseram mobilizar de jeito nenhum. Ele ficou caindo em saturação, porque estava doendo muito, né? Já imaginou você com extremo saturado. E eles não transferiram, não quiseram fazer isso. Aí eles mandaram a gente para casa de volta. Aí ele continuou ruim. Aí a ambulância do convênio veio e imobilizou a perninha dele, né? Com aquelas coisas que imobiliza quando acontece algum acidente. E mandaram a gente para o hospital.
Chegando lá no hospital, o médico falou que o que que eu estava fazendo lá de novo, que não precisava o José voltar para o hospital, que era só manter a perninha dele reta e com o paninho embaixo. Assim? Assim, não fizeram nada. Sabe o que acontece? Ele estava caindo muito em saturação. A saturação dele estava 76, chegou a 71. O médico, lá no próprio hospital, tirou o oxímetro dele para a gente não ver a saturação dele caindo. E você, ele precisava fazer alguma cirurgia ou era realmente imobilizar, mas imobilizar do jeito certo? Era imobilizado do jeito certo, sabe? É, que depois que foi imobilizada, ele melhorou, ele conseguiu manter a saturação e tudo certinho. Só que o que que deixou a gente assim, mas assim, que para os médicos, meu filho, por ele ter tido duas paradas cardiorrespiratórias, por eles achar que ele não tem mais chance de vida, não precisa fazer um tratamento igual a uma criança normal. Tipo, Não será que existe por isso. ele ser uma criança com deficiência, ele não tinha direito a uma fala na perna? Lógico que Que é tem, isso ele tem que eu direito de parecer, qualquer né? coisa, como qualquer outra criança. Mas aqui na minha cidade, eu não sei se acontece nos outros cantos, né? Mas aqui na minha região, infelizmente, os médicos são assim, eles abandonam, eles não querem saber de nada. Se você levar para o hospital por estar sentindo algum sintoma, eles não falam assim que não precisa fazer nada e manda de volta para casa. Meu Deus. Clarice, como você ficou com tudo isso, né? É tanto tempo no hospital e hoje o José está com 3 anos, né? 3 anos. Fez Como 3 anos ficou agora. Como ficou a tua exaustão mental? A gente fala muito na maternidade, né, sobre essa exaustão da mulher, principalmente da mulher, mesmo tendo, às vezes, um marido, o pai da criança que seja uma rede de apoio ou outras pessoas, a gente fala que a exaustão mental é muito forte, né? Como que ficou isso para você? Eu me sinto muito mal às vezes, porque eu só tenho apenas 24 anos de idade. Não. E às vezes chega a parecer que eu tenho mais anos. As pessoas falam, nossa, você tem 24. Você acaba não se cuidando, você acaba deixando de se cuidar, porque você acaba, tipo, seu psicológico ele fica muito abalado. E cada dia que passa, se você não se manter firme em Deus, você acaba caindo em depressão, porque às vezes a vontade que eu tenho é sair aqui correndo, sair andando, sabe? Sem ter hora para chegar. Só que depois que eu entro aqui no quartinho do José, eu sei que ele precisa de mim, aí é o que me mantém em pé. Só que Exato. é muito difícil mesmo você ver. Antigamente eu não conseguia ver as outras mães com seu filho saudável, eu não conseguia de jeito nenhum, porque eu ficava imaginando por que que meu filho não estava daquele jeito. Só que eu aprendi a aceitar o meu filho do jeito que ele é. Porque a parte mais difícil é a aceitação, né? Sim, Você tem que com aprender a certeza. aceitar, você tem que aprender a aceitar que a sua maternidade não vai ser igual àquela, que você vai ter que mudar toda a sua rotina, porque mudou tudo na nossa vida. Tudo, tudo mesmo. A gente não veio com planos de morar aqui em São Paulo. A gente Sim. vinha trabalhar, a juntar o dinheiro e voltar para o Ceará de novo. Só que daí tudo Tudo virou de cabeça aconteceu. A tua família conhece o José? com a minha sogra. Quem eu te falei, né? Eu sou Sim, órfã a de sua mãe. sim. Mas de pai também? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de vida quando ele morreu. Tá. E também foi a parte mais difícil, que foi quando ele morreu. Porque daí, depois que ele morreu, minha mãe abandonou. Ela, tipo, que abandonou todos os filhos. Entendi. Além de eu cuidar do José e da minha filha de 6 anos, eu ainda crio minha irmã de 18, que ela mora comigo. Nossa. Eu crio como filha. Clarice, qual foi o momento que você teve com teu filho que mais te emocionou? Eu acho que todos, né? Agora, ultimamente, depois que ele veio para casa, cada vez que a gente faz alguma coisa diferente. Agora, ontem mesmo foi que eu fiquei mais emocionada, porque o José, desde que colocou a ventilação, veio para casa com a ventilação mecânica, ele não tinha respirado sozinho. E ontem a gente tirou o IPAP dele.
Foi 1 minuto, mas foi o minuto mais feliz da minha vida, porque ele respirou sozinho em 1 minuto. E não caiu saturação nem nada. Que bonitinho. E como que o José tá hoje? Hoje ele tá bem, graças a Deus, tá fazendo as terapias, né? Só que por a gente morar numa cidade pequena, as pessoas não vêm de outras cidades para cá para fazer fisioterapia e as clínicas não aceitam crianças com ventilação mecânica para Sim, fazer lá. A gente acaba que a gente conseguiu encontrar uma fisioterapeuta que vem fazer fisioterapia, só que ela vem uma vez na semana. E tem o fisioterapeuta que faz todos os dias. Só que o José precisava de bem mais, sabe? Bem mais fisioterapia mesmo, assim, para melhorar a, a parte, porque, tipo assim, por conta da parada, é, como que fala, a face dele ficou paralisada, né? uhum, Ele tenta falar, mas ele não consegue. Ele faz um movimentinho de falar, mas tipo que ficou paralisado. entendi. Mas hoje ele consegue ter a maioria das terapias para tentar ajudar pelo menos, né? A gente faz tudo em casa. Eu tô até falando que a gente está querendo montar um cantinho de reabilitação para ele. Que legal. Olha, eu acho que Deus, você falou uma coisa que é super importante, né, você sempre foi muito apegada a Deus. E eu acho que isso é o que eu acho que quase 100% das conversas que a gente tem aqui com as mães atípicas falam a mesma coisa, dessa conexão com Deus, eu tive também, na gestação do Vini, e é uma coisa que eu não tinha esse apego com Deus, mas, parece que as coisas vão mostrando o caminho pra gente, né, e ele vai mostrando realmente tudo que a gente tem que fazer, e dá a intuição, né, da mãe, ele vai conversando com a gente. Você sentiu várias vezes, teve algum momento mais emocionante que você sentiu Deus falando com você? Ah, foi quando o José parou, né? E quando a gente estava lá no hospital, que ele estava a gente entregou ele praticamente na mão da médica, parado. E eu e meu marido, a gente conversou com Deus e a gente falou para Deus que se fosse da vontade dele, ele entregasse nosso filho de volta, que a gente ia cuidar, dependendo do jeito que ele ficar. E a gente teve a resposta de Deus. Deus entregou o José de volta para a gente. Foi assim, foi sobrenatural, porque a gente já escutou várias coisas assim, das pessoas que falam assim que praticamente não, as crianças não sobrevivem à parada cardiorrespiratória. Sim. E o José ele passou 21 minutos parado. E Deus entregou Caramba. ele de volta para gente. Ele É, soprou, né? Eu falo que ele soprou no coração dele e entregou o coraçãozinho dele de volta pra gente. Graças a Deus. é isso. Clarice, eu queria, antes da gente encerrar, que você deixasse um recado para as mães atípicas. Tipo, que não desista dos seus filhos, né? Não escute o que os médicos têm para falar, porque os médicos, eles, igual você fala, são só números. Eles eles não sabem o que que eles falam, eles estudaram para isso. Só que Deus é que determina a última palavra, né? E que, se for da vontade de Deus, a criança vai se recuperar, a criança vai crescer saudável. Porque é o que a gente sempre pensa. Se a gente fosse abalar com tudo que os médicos falam, a gente não vive com o filho da gente. A gente, praticamente, para eles, as nossas crianças, por ser crianças com deficiência, elas não têm direito de viver igual às outras crianças. E é o que a gente tenta todo dia, viver um dia de cada vez que José. Agora que eu estou começando a sair daquela bolha, tipo, de medo, porque é tudo novo, né? Meu filho veio para casa com ventilação mecânica, você sente medo. Agora eu estou me planejando a começar a sair com ele conhecer a natureza, passear, igual uma criança normal. Porque o José, é o que eu falo, o amor cura, né? E ele pode Cura. curar a pessoa também. E através do amor do José é que vem nos curando a cada dia. É isso. Que história bonita. Clarice, obrigada por você aceitar participar do Voz das Mães e contar a sua história. A gente precisa compartilhar sempre essas histórias para as pessoas acreditarem e quem sabe, se Deus quiser, os médicos também começarem a mudar a visão deles. E uma parte também muito importante que eu acredito é que a síndrome do José ela poderia ser já diagnosticada já assim que ele nasceu, Sim. porque as crianças ela nascem com os cabelos diferentes, tipo palha de aço.
e os cabelos dele são sequinhos e meio embranquiçados. Então, tipo assim, a mãe que seu filho nasça, porque tá nascendo muita criança desses últimos tempos com síndrome de Mendes. As mães que vê alguma coisa de diferente nos seus filhos, que acha que tem que fazer, insista com os médicos para fazer, porque se o meu filho fosse diagnosticado logo assim que nasceu, talvez teria sido tudo diferente, porque ele tinha começado o tratamento mais cedo, ele tinha, eu acho assim, a gente acredita que não tinha acontecido tudo o que aconteceu. E tipo assim, o que os médicos falam, ai, que eles acham bonitinho o cabelo e tudo isso. Sim, Só que eu acho que os médicos deveriam, se eles estão achando alguma coisa de errado, eles deveriam tipo, deixar naquele ar da dúvida. Porque a dúvida é o que mata. Se você é tem verdade. dúvida, você vai atrás. E Com se certeza. lá quando o José nasceu, se ele tivesse colocado essa dúvida na minha cabeça, você acha que eu não tinha ido procurar tratamento com meu Com filho mais certeza. cedo? É isso. Mas é E é bom um você falar sobre isso. As mães precisam realmente pedir esses exames. ele fala que esse exame que você faz, ele faz exame do cobre, né? Que através desse exame você já consegue ver se a criança tem deficiência de cobre ou não. Que Interessante. daí que você começa a investigar e faz os exames mais complexos. E a maioria das mães, o que eu conheci histórias que eu dei uma lida, a maioria das mães, os filhos morreram e elas não descobriram o diagnóstico, Hum, porque é uma síndrome muito rara e ela atinge principalmente o cérebro da criança. Então, chega a parecer que você bate na criança. Eu já fui várias vezes lá no hospital, eles chamaram, como que fala, conselho tutelar para mim, porque nos exames mostrava que o José estava com hematomas na cabeça, Nossa, por dentro. Então, chegou a parecer que eu você batia nele. batia nele, maus tratos, mas não é maus tratos. O próprio exame mostra. Só que é por conta da doença. A Entendi, doença, ela faz criar hematomas por todo o cérebro, sabe? entendi. Eu já fui várias vezes chamada, o conselho tutelar foi lá no hospital, assistência social, porque eles achavam que eu batia no meu filho. Imagina uma Caramba. mãe que está passando ali pro seu filho, as pessoas vêm te julgar achando que você está maltratando seu filho. Sim. É, é muito complicado, né? Então, eu acho assim, que é muito importante. Eu queria que as mães que vai ver esse vídeo, que elas vão atrás de saber sobre os seus filhos, né? Que vão investigar, porque no Brasil está nascendo muita criança com a síndrome de Mendes. Sim. E, ninguém fala, ninguém divulga, ninguém fala nada. É tipo uma síndrome que está ali calada. Só que as crianças estão nascendo e as crianças estão morrendo sem ter o diagnóstico. É, precisa ser investigado mesmo. Então, seria muito importante que as pessoas fossem atrás, que mais médicos procurassem saber, até porque, Exatamente. tipo assim, por mais que meu filho não chegue a receber o tratamento adequado, que as outras crianças futuramente possam receber, né? Sim, Até para o que eu quero divulgar a síndrome do meu filho, que as pessoas conheçam sobre a síndrome, porque é muito difícil para uma mãe ter que saber que está lutando sozinha. E, então, se todo mundo se unisse, eu acho que seria mais fácil. é isso mesmo. Mas é isso, obrigada, viu, Clarice? Obrigada por você topar participar. E Que é, a Deus te gente. abençoe Amém. grandemente. Muito obrigada. Eu agradeço muito por ter dado a oportunidade da gente divulgar a síndrome do meu bebê. Imagina, obrigada a você. E é isso. Eu quero mostrar pra vocês a Itz, que é a melhor bebida que eu falo que deveria ser bebida de todos os dias das mães, porque ela é como se fosse um energético, mas não tem gordura, não tem açúcar. Muito melhor. É isso. Obrigada, viu?